Shalom, shalom, Haverim, shalom, amigos e amigas, ouvintes da Kehilat Shemin Israel. Hoje apresentamos os estudos aprofundados e metodológicos sobre a Parashá, ou seja, a porção da Torá chamada Miketz. Miketz é a 10ª Parashá do ano de 5.785, e esta porção da Torá se inicia em Bereshit Gênesis capítulo 41, verso 1, e termina no capítulo 44, verso 17. O título da nossa Parashá de hoje é Existe ligação entre Yosef e o Mashiach? Ou seja, existe ligação entre José e o Messias? Sem mais demoras, direto ao ponto, que está sendo relatado na Parashá Miketz. O nome da Parashá Miketz significa no final e é encontrado em Gênesis capítulo 41, verso 1. A prisão de Yosef, de José, finalmente termina quando o faraó sonha com 7 vacas gordas que são engolidas por 7 vacas magras. Ele também sonha com 7 espigas gordas engolidas por 7 espigas magras. José, Yosef, interpreta estes sonhos como significando que 7 anos de fartura serão seguidos por 7 anos de fome, e aconselha então o faraó a armazenar grãos durante os anos de fartura. O Paró, ou seja, faraó, reconhece a importância de Yosef, de José, e o nomeia como governador do Mitzrayim, do Egito. E José, na sequência, se casa com Azenat, a filha de Potífera, e eles têm 2 filhos, Menashe e Efraim, ou seja, Manassés e Efraim. Nos dias de seca e necessidade, a fome se espalha por toda a região, e os alimentos só podem ser obtidos no Mitzrayim, ou seja, no Egito. 10 irmãos de José, de Yosef, vão ao Egito para comprar grãos. O mais novo, porém, Benjamim, fica em casa, pois Yaakov, Jacó, teme por sua segurança. José, Yosef, reconhece os seus irmãos, mas eles não o reconhecem. E ele, José, os acusa de serem espiões e insiste que tragam Benjamim, para provar que são quem dizem ser, e aprisiona Simeão, como refém. Mais tarde, eles descobrem que o dinheiro que pagaram pelas suas provisões lhes foi misteriosamente devolvido. Yaakov, Jacó, concorda em enviar Benjamim somente depois que Judá assume a responsabilidade pessoal e eterna por ele. Desta vez, Yosef, José, os recebe gentilmente e libera Simeão, e os convida para um jantar agitado em sua casa. Yosef, José, manda o seu servo colocar sua taça de prata supostamente imbuída de poderes especiais nas cargas, nas coisas de Benjamim. Quando os irmãos voltam para casa na manhã seguinte, são perseguidos, revistados e presos quando a taça é descoberta. José se oferece para libertá-los e manter apenas Benjamim como seu escravo. No estudo de hoje, nós verificaremos, segundo a Torá, as semelhanças entre a trajetória de Yosef e algumas características da vida do Mashiach Yeshua. Vamos à primeira parte, então, do nosso estudo, cujo título é A Fome, a Fartura e o Líder. Conforme o nosso costume, antes de entrarmos nas profundidades da Parashá Miketz, vamos falar primeiro, introdutoriamente, de algo muito importante, que são as bases criacionais do homem e do mundo. Porque o mundo funciona da maneira que funciona. Ocorre que o Eterno, bendito seja, o Deus de Israel, estabelece os pilares, as colunas da criação, desde a primeira porção da Torá, isto é, desde o livro de Bereshit Gênesis. E não somente na Bíblia, mas todos estes conceitos também são encontrados nas demais literaturas hebraicas e textos rabínicos disponíveis. E que colunas, que pilares criacionais são estes? Ocorre que, de acordo com o Midrash, o gênero literário explicativo, usado para explicar as profundidades das Escrituras, segundo o Midrash, antes de criar o universo, o Eterno construiu 7 conceitos que permeiam toda a Escritura, toda a Bíblia, e formam estas colunas existenciais. Estes 7 fatos são a base do código do mundo. E o primeiro destes 7 conceitos é a Torá, que é a orientação, o manual de instrução, a constituinte divina. O segundo conceito é a Teshuvá, que é o retorno sincero e diário ao Eterno, ou seja, uma conversão genuína, a capacidade de considerar a existência dos hatatim, isto é, dos pecados, diariamente, e também a capacidade de se arrepender, a capacidade de voltar ao caminho da vida. O terceiro conceito é o Gan Eden, que é o paraíso, que é o local onde os íntegros estarão reunidos e desfrutarão do Olam Rabá, ou seja, do mundo vindouro. O quarto conceito é o Gehenom, que é o local de sofrimento e penitência. O quinto conceito é o Kissi Hakavod. O Kissi Hakavod, ou seja, o trono de glória, é um elemento celeste que posiciona a majestade do Eterno em relação à criação. E este trono de glória demonstra a hierarquia a qual estamos submetidos, e ele confirma quem é que está no controle de tudo. Alguns dos Neviim, isto é, dos profetas, contemplaram o Kissi Hakavod, o trono de glória, conforme consta em Jeremias, capítulo 17, verso 12, onde lemos
Um trono de glória exaltado desde o princípio é o lugar de louvor do Eterno. O sexto conceito é o Beit HaMikdash, que é o local de louvor ao Eterno. Passo a passo, detalhe a detalhe, o Eterno estabeleceu a arquitetura do local que receberia o seu nome. O Beit HaMikdash aponta para a minuciosa diligência com a qual o Eterno intencionou, projetou e criou todas as coisas. Do menor elemento do Beit HaMikdash ao maior, tudo foi planejado. Assim como também no Olam Hazé. No Olam Hazé, no mundo presente, tudo foi planejado do menor ao maior detalhe. E também o Olam Rabá, ou seja, o mundo vindouro. Tudo foi planejado do menor ao maior detalhe. Estamos vivendo, nos dias chamado hoje, o plano salvífico do Eterno. E apesar dos altos e baixos que passamos, que o mundo passa, a criação atingirá o seu propósito. O sétimo conceito é o nome do Mashiach. O nome do Mashiach, do Messias, além de um nome, além de ser um canal para manifestar a vontade do Eterno, o Mashiach é também um instrumento final de expiação e redenção. E estas 7 criações, estes 7 conceitos em particular, são vitais para a humanidade. Portanto, foram concebidos antes da criação. E estes 7 conceitos representam a base estrutural do roteiro do nosso mundo. E este sistema possibilita o que é conhecido no original como Tikkun Olam, ou seja, a reparação dos mundos internos e externos, através de ciclos e ações de retificação, ações de reparação e conserto de todas as coisas. Reparemos, por exemplo, que a Teshuvá só existe porque o homem cai. E isso proporciona reflexão, arrependimento e retorno ao Eterno. Com essa introdução, amigos, sigamos aos estudos metodológicos e aprofundados sobre a Parashá de hoje, a Parashá Miketz. Vamos iniciar o nosso estudo lendo a obra publicada em 1742 chamada Or HaChaim. Esta obra é um comentário sobre a Torá, feita pelo rabino Chaim Ben Attar, e a edição que usaremos é disponibilizada pela editora e livraria brasileira chamada Sefer. Basta uma rápida pesquisa no Google, que você vai dar de cara com os 5 volumes que utilizamos aqui no nosso estudo. Sigamos então, amigos, para o comentário em questão que está na página 480 a respeito de Bereshit Gênesis capítulo 41, verso 25. E o comentário, amigos, diz o seguinte: Então Yosef, José, disse ao faraó: O sonho do faraó é um só. Ao faraó Deus comunicou o que fará. Consta no Talmud, em Berachot 55a, o seguinte: há 3 condições que o próprio Deus proclama: a fartura, a fome e um bom líder. A Torá, ou seja, a lei divina, constituinte divina, conta que Deus comunicou ao faraó, no seu sonho, o advento destas 3 situações. Primeiro, haveria um período de abundância de produtos agrícolas. Em seguida, viria a seca. E o faraó teria a chance de nomear um líder que pudesse mitigar, remediar o impacto da fome. Mesmo sem José mencionar quem esta pessoa viria a ser, o fato de Deus ter impedido a interpretação do sonho por todos os outros candidatos a tal liderança e ter trazido Yosef, José, a atenção do faraó, através do chefe dos copeiros, fez de Yosef, fez de José a seleção natural para esta posição. As palavras "disse ao faraó" indicam que Yosef José afirmou saber como sanar, como resolver o problema, passando a detalhar a sua solução no versículo 33. Então, amigos, seguindo a linearidade do comentário, nós observamos que o Eterno, ele revela o que está decretado no Shammai, isto é, nas dimensões superiores, e o homem entende que aquilo se refere ao futuro. Entretanto, observamos que, em certas ocasiões, quando a Torá vai falar de profecias, ela usa o tempo verbal do passado, pois os fatos que são revelados aos homens já aconteceram há muito tempo, pois há muito tempo foram determinados. Nós, os seres humanos limitados, é que lidamos com a realidade em tempo real, conforme está escrito, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Eterno olha para o coração, ou seja, a sede dos pensamentos. Este texto está registrado em 1 Samuel capítulo 16, verso 7. É preciso, amigos, que entendamos este conceito para entendermos o nosso estudo de hoje sobre a vida de Yosef, sobre a vida de Yosef e seus irmãos. Ainda considerando o comentário que acabamos de ler, sigamos para as evidências na Escritura que demonstram a soberania divina em cada uma destas situações. Por exemplo, sobre a soberania na fome, temos Devarim Deuteronômio capítulo 28, verso 47, que diz o seguinte: Portanto, não serviste ao Eterno teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo. Assim, servirás aos teus inimigos que o Eterno enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo. E ele, o Eterno, porá um jugo de ferro sobre o teu pescoço, até que te tenha destruído. Próximo texto, Ezequiel capítulo 14, verso 13.
Filho do homem, quando a terra pecar diante de mim, cometendo transgressão grave, estenderei eu a minha mão contra ela, e quebrarei o sustento do pão nela, e eu, o Eterno, enviarei fome sobre ela, e cortarei dela homens e animais. Próximo texto, Amós, capítulo 4, verso 6. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de lechem, de pão, em todos os vossos lugares. Contudo, vocês não se converteram a mim, diz o Eterno. Feri-vos com queimadura e ferrugem. A multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras e das vossas oliveiras, a lagarta devorou. Contudo, ainda assim, vocês não se converteram a mim, diz o Eterno. Vamos agora observar na Escritura as evidências que demonstram a soberania divina na fartura. O primeiro texto está em Devarim, Deuteronômio capítulo 8, verso 18, onde lemos: Antes te lembrarás do Eterno, o Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Salmos Terlim, capítulo 65, verso 11. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam fartura. Provérbios, Mishlei, capítulo 10, verso 22. A bênção do Eterno é que enriquece, e Ele, o Eterno, não acrescenta dores com ela. E agora, por fim, vamos observar na Escritura as evidências que confirmam a soberania do Eterno no estabelecimento de líderes. O primeiro texto está em Mishlei, Provérbios, capítulo 8, verso 15, onde lemos: Por mim, o Eterno, reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim, o Eterno, governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Daniel, capítulo 2, verso 21. Ele, o Eterno, muda os tempos e as estações. E Ele, o Eterno, é quem remove os reis e estabelece os reis. Ele, o Eterno, é quem dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Terlim, Salmos, capítulo 75, verso 6. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Inclusive, amigos, este salmo, este Terlim 75, reafirma mais uma vez aquilo que temos trazido ao longo de 70 episódios, ao longo de 70 Parashut. Não são lugares, cenários, contextos ou supostas escolhas que exaltam o homem, ou que abatem o homem, o ser humano. Na verdade, a exaltação e todas as demais circunstâncias da nossa vida vem da fonte de todas as coisas, ou seja, Hakadosh Baruch Hu, o Eterno bendito seja. O Salmo 65 deixa claro e evidente que o Oriente é cenário, o Ocidente é cenário, o deserto é cenário, a casa de Potifar, é cenário, a prisão é cenário, a cadeira de governador é cenário, o Brasil é cenário. E assim sucessivamente. Quanto mais cedo entendermos que somos atores de uma grande obra, mais eficiente será a nossa atuação. E isso deve nos fazer perguntar: o que o Eterno espera de mim aqui? O que eu devo fazer ou não fazer? Como devo me comportar? Isso tudo já está respondido na Constituinte, na lei divina, na Torá do Eterno. E como nada é obra do acaso, devemos também diariamente nos perguntar: por que esta situação específica recaiu sobre mim e sobre a minha família? Ou ainda, por que esta situação específica recai sobre nós como um todo? Estas eram também as preocupações diárias de José. Yosef não foi atropelado por nenhuma situação da vida. Consideremos o seguinte: embora saibamos que, por exemplo, é o Eterno que envia juízes, não podemos nos omitir em relação àquilo que é a nossa responsabilidade nisso tudo. E a referência desta nossa obrigação, de termos responsabilidade e consciência, está em Shoftim, Juízes, capítulo 2, verso 16, onde lemos: E levantou o Eterno juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. E como que isso aconteceu? Juízes, capítulo 3, verso 9, Shoftim, capítulo 3, verso 9, diz o seguinte: E os filhos de Israel clamaram ao Eterno, e o Eterno levantou um libertador aos filhos de Israel, que os libertou. Shoftim, Juízes, capítulo 3, verso 15. Então, os filhos de Israel clamaram novamente ao Eterno, e o Eterno lhes levantou um libertador. Então, amigos, ao observarmos estes versículos, fica claro e evidente o papel de todo Beneior, ou seja, de todo filho da luz, de todo eleito do Eterno. O papel de todo eleito do Eterno é não se omitir quando a realidade se apresentar dificultosa. Quando a realidade se revelar problemática, o filho da luz entra em ação.
E esta ação produz luz, uma vez que o Filho da Luz se volta ao Eterno para pedir libertação e salvação, Shua. E esta reflexão, amigos, nos leva à parte 2 do nosso estudo, onde nós vamos falar mais profundamente sobre a fome, a fartura e sobre o estabelecimento de um líder. A segunda parte do nosso estudo tem o título Lança o teu pão sobre as águas, a fome. Vamos novamente aos comentários do Or HaChaim, que estão na página 480. Este comentário fala de Bereshit, isto é, Gênesis 41, verso 26 e 27. Primeiramente, vamos ler o versículo em questão que diz o seguinte: As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e ruins que subiam atrás delas são 7 anos. E as 7 espigas vazias e batidas pelo vento do Oriente serão 7 anos de fome. Vamos agora ao comentário. Yosef, José, não descreveu os 7 anos bons como anos de fartura, no versículo 26, simplesmente porque naqueles dias eles viviam uma fase em que a comida era abundante no Mitzrayim, no Egito. A grande prosperidade que caracterizaria os 7 anos seguintes não contrastaria demais com as condições existentes, embora o emprego da palavra grande no versículo 29, onde lemos haverá grande fartura em todo o Mitzrayim, em todo o Egito, enfatize que estes 7 anos bons seriam radicalmente diferentes da prosperidade de então. Sabendo José que a ampliação das safras durante os primeiros 7 anos apenas compensaria a falta de colheita dos 7 anos seguintes, Yosef José preferiu não ressaltar os anos bons. E por que Yosef preferiu não ressaltar os anos bons? Porque a principal mensagem do sonho era o advento da fome. E aqui termina o comentário. Conforme lemos, amigos, neste comentário, Yosef contou ao faraó, o tamanho da gravidade da situação. E ele fez isso sem maquiagem, sem mentiras, sem floreios, sem omissões, sem exageros. Yosef José era um jovem preocupado com o que aconteceria ao seu redor. Ele não conseguia se manter indiferente quando ele via algo que precisava ser feito. Observe que quando Yosef José trazia o relato do que seus irmãos estavam fazendo no campo, conforme consta em Bereshit Gênesis, capítulo 37, verso 2, isto é, quando José informava a Jacó, seu pai, como estava a emuná, como eram as ações dos seus irmãos no campo, ele não estava fazendo um papel de leva e trás, um papel de fofoqueiro. Ele estava, na verdade, preocupado com a integridade e o proceder de cada um dos seus irmãos. Quando José recebe do Eterno a interpretação dos sonhos que o faraó teve, ele estava posicionado corretamente, preocupado com os impactos da fome que cairiam sobre os habitantes do mundo daquele período. Neste mesmo ímpeto, vamos observar o que está registrado em Kohelet, Eclesiastes, capítulo 11, verso 1, onde lemos: Lança o teu pão sobre a superfície das águas, porque depois de muitos dias o encontrarás. Reparte com 7 e até mesmo com 8, porque não sabes que mal cairá sobre a terra. E sobre estes versos de Kohelet, Eclesiastes, capítulo 11, verso 1, comenta o investigador da Torá, Rav Rashi. E o comentário é o seguinte: faça bondade e gentileza a uma pessoa sobre a qual o seu coração lhe diz que você nunca mais a verá, como uma pessoa que joga sua comida na superfície da água. Dias ainda virão, e você receberá a benevolência da parte do Eterno. Consideremos também o que é dito sobre Itró, sobre Jetro, em Shemot, Êxodo, capítulo 2, verso 20. Itró diz a respeito de Moisés o seguinte: chame-o para que ele coma pão. E quando Jetro disse isso, ele pensou que Moisés era apenas um egípcio que ele nunca mais o veria. E qual foi o resultado disso tudo? O resultado é que Jetro, se tornou o seu genro e reinou sobre Israel, e o trouxe sob as asas da Shekinah. E seus filhos e netos foram muitíssimo abençoados, e futuramente sentaram-se na Lishkat Hagazit, isto é, na Câmara da Pedra Lavrada, que era uma sala no Templo de Jerusalém, isto é, no Beit HaMikdash, que funcionava como o local de reunião do Sinédrio, do Sanhedrin. Continua o comentário de Rav Rashi. Reparte com 7 e até com 8. Se você compartilhou sua comida e sua bebida com 7 que precisam de gentileza, compartilhe ainda mais com 8 que vierem depois deles, e não diga jamais, basta.
porque vocês não sabem o que será o mal. Talvez dias ainda venham a você, e você precisará de todos eles, ou seja, de todos estes atos de justiça. E então você será salvo da adversidade, do mal, em função desta tzedakah, ou seja, por este ato de justiça social, conhecido popularmente aqui como caridade. E prossegue Rav Rashi em seu comentário. E se não for agora, quando? Neste comentário, amigos, de Rav Rashi, temos um alerta para estarmos sempre atentos às oportunidades de fazer o bem. Devemos, assim como Yosef, assim como José, aproveitar e administrar corretamente aquilo que o Eterno depositou em nossas mãos, seja muito ou seja pouco, seja no muito ou seja no pouco. Devemos sempre lembrar que, segundo a Escritura, não existem méritos, não existem moedas de troca com o Eterno, não existe barganha. O que existe somente é o Eterno criando os meios de justificação que recairão sobre uma pessoa. E isto não vem dela própria, não vem da pessoa. Não criamos o nosso próprio caminho. É por isso que, quando Yosef José se põe a responder, a revelar o conteúdo do sonho de Faraó, ele diz o seguinte, em Bereshit, Gênesis capítulo 41, verso 16. E respondeu Yosef, respondeu José a Faraó, dizendo, isto não está em mim, ou seja, isto não vem de mim. Deus, porém, é quem dará a resposta de Shalom, de paz, a Faraó. E ainda neste mesmo ímpeto temos também Irmiyahu Jeremias capítulo 10, verso 23, onde lemos, ó Senhor, ou seja, ó Adom, eu sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho, nem lhe compete traçar os seus passos. Corrige-me, ó Eterno, mas com justiça e compaixão, não na tua ira, para que não me aniquiles e eu seja reduzido a nada. Yaakov Tiago, capítulo 4, verso 17. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete hatat, ou seja, comete pecado. Próximo texto. Igeret de Shel Hashaliach, ou seja, carta de Paulo, emissário, aos da cidade de Éfeso, capítulo 2, verso 8, ou seja, Efésios, capítulo 2, verso 8, onde lemos, pela graça, ou seja, pela ren, pela bondade, sois salvos, por meio da emuná, ou seja, por meio da confiança absoluta no Eterno. E isto não vem de vós, isto é dom de Deus. Não vem também das obras, para que ninguém se glorie. Consideremos, amigos, que os textos da Escritura não promovem conceitos de livre-arbítrio ou de escolha, liberdade de escolha. Os textos bíblicos promovem responsabilidade e senso de dever. A nossa vida não está nas nossas mãos. Vivemos e viveremos aquilo que o Eterno decidir. É Ele, e só Ele, quem de fato tem o poder de escolher e determinar o que será a vida para cada um de nós. Portanto, tome muito cuidado com discursos idólatras e humanistas que tentam colocar o homem no controle das coisas. Nós não temos controle de nada. Não regulamos nem controlamos um fio de cabelo das nossas cabeças, quanto mais as demais coisas da nossa vida. E isso, amigos, nos faz perguntar: qual é então a postura correta diante dessa realidade? A postura correta, segundo a Torá, está em reconhecer e pedir a orientação do Eterno em todos os nossos caminhos, conforme está registrado em Mishlei Provérbios, capítulo 16, verso 3, onde lemos, confie ao Eterno tudo o que você faz e suas obras serão estabelecidas. Provérbios, capítulo 19, verso 14, Mishlei 19, verso 14. Casa e riquezas são herdadas dos pais, mas a mulher prudente e sábia vem do Eterno. E nesse ponto alguém poderia dizer, será que só as uniões felizes, bem-sucedidas, vêm do Eterno? Não. Provérbios, Mishlei, capítulo 22, verso 14, diz o seguinte, a boca da mulher estranha é uma cova profunda, e aquele contra quem o Eterno se irá, cairá nela. Considerando estes versículos que acabamos de ler, fica claro e evidente que confiar ao Eterno tudo o que fazemos deve ser um exercício diário de reconhecimento da soberania divina. E nesse exercício nós apresentamos tudo aquilo que tem estado no nosso coração, ou seja, na sede dos nossos pensamentos. Uma vez que reconhecemos esta realidade, podemos, enfim, nos comportar melhor diante dos problemas e desafios que a vida nos apresenta. Só assim, na verdade, conseguiremos, enfim, enxergar onde está o desvio e voltar a trilhar o caminho correto. Inclusive, este era o segredo de Yosef, o segredo de José. Yosef, José, sabia e nunca se permitiu esquecer de quem estava no comando. Conforme está registrado em Terlim Salmos, capítulo 130, verso 4, onde lemos, mas contigo, Eterno, está o perdão para que sejas temido. Yosef, José, sabia o que lhe aguardava.
e que o plano salvífico do Eterno, o plano de salvação do Eterno, seria executado através dele. E ele também sabia que o Eterno distribuiria o perdão através das suas ações. Por isso ele disse o que está registrado em Bereshit, Gênesis capítulo 50, verso 19. E Yosef diz aos seus irmãos: não temais, acaso eu estou no lugar de Deus? Repetindo, não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, e para que se conserve muita gente em vida. A gente observa que o mesmo Yosef, o mesmo José traído e vilipendiado pelos seus irmãos, ainda estava ali diante deles. Mas também o mesmo Yosef cauteloso com as coisas do Eterno, o mesmo Yosef, o mesmo José que reconhecia a fonte de todas as coisas, conforme ele fez, quando ele interpretou o sonho do faraó, ele disse: olha, faraó, isso não vem de mim, isso vem do Eterno. Aquele mesmo Yosef ainda estava ali diante deles. O Mitzrayim, a terra da idolatria, o centro da idolatria daquele período, o cargo de governador, o poder, a riqueza, a opulência, era tudo fachada. Tudo era cenário, na verdade, de algo muito maior. Ali estava diante dos irmãos um Yosef, um José inalterado e puro. Ali estava, na figura de Yosef, um verdadeiro cidadão do Malchut Hashamayim, ou seja, do reino dos céus. Um verdadeiro membro de Am Israel. Ou seja, um verdadeiro membro do povo do Eterno. E isso serve para nos lembrar que não é o local que determina quem somos. Não é a língua, não é a cor, não é a situação financeira, não é a afiliação partidária, não são nossos parentes. Aquilo que determina um filho da luz, um Bnei Or, é a capacidade, é o esforço para se manter íntegro em qualquer situação. Esta é a marca registrada de um eleito do Eterno. E isto estava sobre a vida de Yosef. E guarde bem esta questão em seu coração. Ninguém muda. A essência só é revelada pelas circunstâncias da vida. A verdade sempre vem à tona. E ainda neste mesmo ímpeto, segundo a linearidade e o contexto do nosso estudo, fica evidente que não existe gentileza maior, não existe bondade maior do que contar a verdade. Principalmente a verdade sobre as Escrituras e sobre o Eterno. A verdade sobre o real alcance da soberania do Eterno. A verdade sobre o que o Eterno requer de nós. A verdade sobre o que temos que fazer nas terras do nosso exílio. A verdade sobre como se comportar diante da fome. A verdade sobre como é a maneira correta de se relacionar com o Mashiach, com o Messias. Não existe bondade maior do que se manter íntegro diante da corrupção, diante das dificuldades, diante dos desafios da vida. Porque um dia estes atos, por menores que pareçam, serão refletidos em retificação e luz para o mundo. É verdade que ainda não conseguimos ver o tamanho exato da luz de cada mandamento que nós executamos, mas um dia saberemos, um dia veremos. Devemos, portanto, agir conforme está registrado em Efésios 4:25, ou seja, a Igérita, a carta de Shel-Hashalir para os da cidade de Éfeso, que diz o seguinte: por isso, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Ou seja, o que Shel-Hashalir, o que Paulo Emissário está dizendo aqui, que quando você conta a verdade, quando você persegue a verdade, e você exterioriza isso, quando você conta a verdade, você beneficia todo o corpo. Porém, de igual modo, quando você se omite, quando você se apega à mentira e propaga a mentira, a desinformação, você também afeta todo o corpo, só que de maneira negativa. E estes versículos e comentários, amigos, nos levam à terceira parte do nosso estudo, cujo título é A Fartura, Sefanat Paneah. Vamos entender passo a passo o porquê deste título. Em Bereshit, Gênesis, capítulo 41, verso 45, na parte A, está escrito o seguinte: e o faraó chamou José, e o Paró chamou a Yosef de Sefanat Paneah. E, segundo o investigador da Torá, o comentarista da Torá, Rav Rashi, Sefanat Paneah significa, na língua egípcia, aquele que explica as coisas ocultas. E a expressão Paneah não tem paralelo nas escrituras, ou seja, aparece unicamente aqui. E Rashban, o neto de Rav Rashi, comenta o seguinte sobre isto: e como era difícil para os egípcios que um hebreu governasse sobre eles, o faraó planejou mudar o seu nome e chamá-lo de Sefanat Paneah,
que significa o revelador das coisas ocultas, em egípcio. E ele, o faraó, não se contentou com isso, mas deu-lhe como esposa Osnat, a filha de Potífera, que era um ministro e homem importante no Mitzrayim, no Egito, para que ele e Yosef tivessem parentes do lado da sua esposa que o ajudariam, pois não há dúvida que isso elevaria o seu status. E Rashban, o neto de Rashi, de Rav Rashi, também comenta: eis que o faraó fez todo este esforço para que o governo de Yosef prosperasse para ele, e para que ninguém o desafiasse, dado que ele era um hebreu odiado entre eles. Considerando, amigos, o contexto da paraxá de hoje, existem muitas pessoas se dirigindo ao Mitzrayim, isto é, ao Egito, a terra da idolatria, pois ouviram que ali há fartura, há provisão, e que lá dentro, no cerne da idolatria, tem um homem capaz de dar alimento, capaz de prover o pão. E naquele período, este homem era Yosef, José. Hoje, porém, no centro da idolatria do mundo, temos um Mashiach, um Messias ressignificado. E assim como aconteceu com Yosef, um agente de redenção do Eterno, uma ferramenta de redenção e salvação do Eterno, também aconteceria no futuro com o Mashiach Yeshua. Afinal, a missão deste Mashiach, a sua aparência, as suas vestes, o seu nome, enfim, tudo que é possível também foi mudado para afastar as pessoas de quem ele realmente é. Tudo a respeito de Yeshua foi mudado através dos tempos, por Edom, por Roma, porque para a idolatria acontecer, a verdade tem que se ausentar. E falando em verdade, qual era a verdade sobre o homem que salvou o mundo da fome no Antigo Egito? A verdade é que Yosef e José eram um hebreu, que, por sinal, eram considerados seres abomináveis aos egípcios. Yosef era monoteísta, tinha hábitos totalmente diferentes dos egípcios. E o principal, a confiança de Yosef estava no único Deus, no soberano. E sempre que podia, Yosef se afastava de supostos méritos que ele tinha e reconhecia que, na verdade, tudo vinha do Eterno. O Eterno é a fonte de todas as coisas. E a verdade, amigos, ela funciona assim. Ela é violentamente evitada e considerada indigna por alguns, porém, é corajosamente perseguida e admirada por outros. E ainda falando sobre a verdade, qual é o cenário que temos aqui na paraxá de hoje? O cenário é o seguinte: o faraó quer passar uma maquiagem étnica e cultural em Yosef, a fim de torná-lo mais tragável, mais agradável ao povo, que é idólatra. E o faraó, nesse esforço, ele reconhece que Yosef é alguém distinto, que tem o Ruach, o Espírito do Eterno, conforme a gente lê em Bereshit, Gênesis capítulo 41, verso 38, onde está escrito: poderíamos encontrar alguém como este homem, em quem está o Ruach, o Espírito de Deus? Mas ainda assim, mesmo com este reconhecimento verdadeiro, Faraó promove toda uma movimentação política para dar a Yosef características que não são suas. E por que isso acontece? Assim como Yosef morre ali no contexto egípcio, com toda a indumentária e ritualística egípcia, assim também ocorre nos séculos após o primeiro século. A história enterra o Mashiach, o Messias Yeshua, com várias camadas de complexidades e mentiras que não fazem jus à sua identidade verdadeira. Uma questão clássica que podemos usar como exemplo é a seguinte: nós temos a representação eurocêntrica do Mashiach, do Messias. E isso é alvo de muita crítica, de muita problematização. E com razão. Mas às vezes, as pessoas, quando se propõem a criticar algum tema, elas coam um mosquito e acabam engolindo um camelo. Historicamente, é problemático e inconsistente a existência de um Mashiach eurocêntrico, fruto de teorias antropológicas, pseudocientíficas produzidas na Europa? Sim, claro, com certeza. Porém, ainda mais problemático, mais crítico, é, por exemplo, a representação do Mashiach Yeshua sendo representado como Deus. Algo com o qual ele jamais concordaria. Yeshua jamais aceitaria ser representado como sendo o próprio Eterno. E também é terrivelmente errado retratá-lo como muitos fazem, vestindo nele uma laticlave. O que é uma laticlave?
era uma faixa larga de cor púrpura na porção frontal da túnica. Isso era vestido pelos senadores romanos como emblema dos seus cargos. Isso acontecia na regalia romana. O que era a regalia romana? Era o uso de símbolos e insígnias de poder e autoridade, ostentados pelos imperadores e outras figuras importantes. Pode parecer uma questão pequena, esta questão da representação errada em suas vestimentas. Mas veja o tamanho da questão, veja como são as coisas. Historicamente falando, é consenso que o Mashiach morre por crime de sedição nas mãos de Edom, isto é, nas mãos de Roma. O Mashiach, Yeshua, morre na estaca de execução romana, destinada a criminosos políticos. E as placas acima da sua cabeça, onde estava escrito "Este é o rei dos Yehudim", dos judeus, estava escrito em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. Estas placas serviam como propaganda e repreensão do império. Era o império dando um recado a quem tentasse se rebelar. Porém, a questão não acaba aí. Não satisfeitos em matá-lo, bastariam alguns anos depois e ele passaria a ser representado como se fosse parte do povo das pessoas que o assassinaram. Imagine se um Yehudi do primeiro século, zelota, estaria vestindo a roupa do opressor, a roupa de Roma. Aliás, a roupa de um legislador romano, de uma pessoa importante dos circuitos romanos, do Estado. Jamais. E assim como no Mitzrayim, no Egito, ninguém queria saber do Yosef, do José hebreu, ninguém, nos dias atuais, na Babilônia, na confusão ideológica dos sistemas religiosos, ninguém quer saber do Mashiach Yehudi, do Mashiach, do Messias judeu, observador de Torá. Ninguém quer saber deste Yeshua. E desde então, desde o primeiro século para cá, o Mashiach Yeshua tem sido ressignificado século após século, incessantemente até os dias de hoje. O que nos faz perguntar, até quando esta maquiagem, esta operação do engano, vai continuar ressignificando o Mashiach Yeshua? Toda a verdade será duramente revelada em sua segunda vinda, como o Mashiach ben David. A primeira vinda do Mashiach Yeshua é como Mashiach ben Yosef, o Mashiach, filho de José, o sofredor. Entretanto, em um segundo estágio da redenção, ele virá como Mashiach ben David, Mashiach, o filho de David. E todas estas questões serão trazidas à tona de maneira inequívoca. Ou seja, ninguém vai ter dúvidas. E esta é a fome que assola o mundo até os dias de hoje. A falta de conhecimento sobre a verdade, sobre a realidade objetiva. E esta fome de conhecimento, quando ela não é saciada, ela mata tão terrivelmente ou mais como a falta de comida. Por isso está registrado em Devarim, Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. E ele o humilhou e o deixou passar fome, mas depois alimentou-o com o maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para lhes mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Eterno. Por isso também o Mashiach Yeshua dizia, conforme está registrado em Lucas capítulo 12, verso 8. Digo-lhes, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos malachim de Deus, diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos malachim de Deus, diante dos anjos de Deus. E negar aqui, amigos, neste contexto, é esconder a identidade, a missão, a etnia, as vestes, a língua do Mashiach, ou seja, tentar fazer dele algo que ele não é. Assim como o Faraó tentou fazer de Yosef o que ele não era. E isso tudo acontece pois a história é cíclica, ela se repete. Tal como aconteceu a Yosef, aconteceria também ao Mashiach, Yeshua, o servo sofredor, em sua primeira vinda. E o Mashiach ben Yosef, o Messias, filho de José, na qualidade de servo sofredor, em sua primeira vinda, assim como Yosef, assim como José no Egito, teve que lidar também com vestimentas estranhas. Porém, esta situação não se manterá para sempre. Observemos o que está registrado em Gênesis Bereshit, capítulo 45, verso 1, onde lemos: Então Yosef, então José, não conseguiu mais conter-se diante de todos os que estavam ali, e gritou: Façam sair a todos. E assim ninguém mais estava presente quando Yosef se revelou aos seus irmãos. Ou seja, ficou ali naquele recinto, naquele contexto, naquele cenário, somente Yosef, seus irmãos e a revelação da verdade. Da mesma maneira, isso também acontecerá no Aharit Hayamim, ou seja, nos últimos dias. A verdade a respeito da identidade do Mashiach Yeshua será revelada primeiramente aos da casa. Continuando o versículo: Façam sair a todos, e assim ninguém mais estava presente quando Yosef se revelou aos seus irmãos.
E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do Paró do faraó. Então disse José aos seus irmãos, disse Yosefe aos seus irmãos: Eu sou Yosefe, eu sou José. O meu pai ainda vive? Ainda está vivo? Quando Yosefe se revela aos seus irmãos, a gente repara que ele não tarda em perguntar: onde está o meu pai? E no futuro, Mashiach, perto do ápice da sua missão, também perguntaria: Eli, Eli, lama sabachthani? Ou Azavtani no hebraico moderno, ou Azavtani no hebraico bíblico. Sabachthani é aramaico, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? E essa questão das vestes estranhas, de maquiagem, de uma roupagem com fins políticos, não vai se manter para sempre. Pois em sua segunda vinda, com o Mashiach ben David, quando Yeshua estiver no segundo momento da sua atuação redentora, a ocasião, a abordagem será diferente. O servo sofredor ficará no passado, conforme está registrado em 1 Samuel, capítulo 17, verso 38, onde lemos o seguinte. 1 Samuel, capítulo 17, verso 38. Então Shaul, o rei Saul, vestiu David com a sua própria túnica e colocou uma armadura sobre ele e um capacete de bronze em sua cabeça. E Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Porém, disse: Não consigo andar com isto, disse David a Saul, pois não estou acostumado. E assim, tirou tudo aquilo. O que está acontecendo aqui, neste versículo? David prefigura as ações de Mashiach ben David, de Messias, o filho de David, em sua segunda vinda, em sua segunda etapa redentora. E nesta etapa redentora, assim como ocorreu a Yosefe, assim como ocorreu a José, não há mais espaços para o Messias sofredor. Aquelas coisas terão passado. No momento que Yosefe se revelou aos seus irmãos, ele não se continha mais. Toda aquela carga emocional, todo aquele sofrimento precisava ser deixado no passado para dar lugar à redenção e ao perdão. Isto é um movimento salvífico, aliás, da parte do Eterno, inevitável, irresistível. Por isso, o versículo que lemos, de 1 Samuel, capítulo 17, verso 38, diz, no final, e assim, David tirou tudo aquilo. Chegará a hora que toda esta ressignificação, todas as mentiras, todas as roupagens idólatras cairão por terra. E então será revelada a verdade. E este comentário, amigos, nos leva à quarta parte do nosso estudo, cujo título é O Líder, mas os seus irmãos não o reconheceram. Nesta parte 4 do nosso estudo, veremos que um líder é um líder, indiferente da situação em que ele estiver. Os traços da eleição, os traços da liderança, mais cedo ou mais tarde, sempre se tornarão evidentes. Vamos entender, primeiramente, porém, como é o verdadeiro trabalho de um líder e como ele age e o que ele espera encontrar. Vamos aos comentários do Or HaChaim, que estão na página 492. Este comentário fala de Bereshit Gênesis, capítulo 42, versos 6, 7 e 8. O comentário diz o seguinte a respeito de Bereshit Gênesis, capítulo 42, verso 6, que diz o seguinte: Yosef era o governador da terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de Yosef, de José, vieram e prostraram-se perante ele de rosto em terra. E diz assim o comentarista: embora Yosef fosse o governador, embora José fosse o governador, e não fosse comum um governador conduzir as vendas de grãos pessoalmente, ainda mais por se tratar de um trabalho pesado, ele, Yosef, fez questão de estar o tempo todo presente no único canal de escoamento de grãos, esperando assim reencontrar os seus irmãos. E isso, amigos, este comportamento nos é extremamente familiar. Podemos encontrá-lo também em Mateus capítulo 28, verso 20, onde está escrito: Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, ou seja, até o Aharit Hayamim. Continuando o nosso comentário, Gênesis Bereshit, capítulo 42, verso 7. E Yosef, José, viu a seus irmãos e os reconheceu, mas não se deu a conhecer a eles. E falou-lhes duramente, dizendo-lhes: De onde viestes? E disseram: Da terra de Canaã, para comprar alimentos. E o comentário diz o seguinte: Quando os viu, Yosef sentiu-se como irmão e demonstrou amizade por eles. No entanto, os irmãos o viram como um completo estranho. E a Torá enfatiza que Yosef foi duro com eles justamente por não o terem reconhecido. E ele concluiu que esta circunstância lhe permitiria dirigir-se a eles com severidade,
sem deixá-los ofendidos como irmãos. Afinal, para eles, aquele governador diante deles não passava de um estranho. José decidiu forçá-los a trazer Benjamim, ao Mitzrayim, ao Egito, e ele também decidiu testá-los para saber como eles se sentiam agora, depois de tantos anos, em relação ao que havia ocorrido entre eles. Foi então que José constatou que eles estavam de fato arrependidos do que fizeram, e ele percebeu que os irmãos se achavam culpados por terem pecado contra ele. Gênesis capítulo 42, verso 8. E Yosef reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E o comentário diz o seguinte: José reconheceu seus irmãos sem nenhuma dificuldade, uma vez que todos tinham as barbas crescidas quando os viu por último. Embora seja normal que quando uma pessoa reconhece outra, esta pessoa de repente também reconhece a primeira, pois os corações se comunicam, os corações comunicam segredos, conforme consta em Provérbios Mishlei, capítulo 27, verso 19. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete o homem. E a Torá revela que desta vez este fenômeno não funcionou. A posição exaltada de Yosef sufocou qualquer vislumbre de reconhecimento que pudesse ocorrer por parte de seus irmãos. Ou seja, toda aquela situação opulenta, toda aquela maquiagem egípcia ofuscou o reconhecimento de José. Obviamente, tudo isso vinha do Eterno. E devemos nos perguntar, por que tanto trabalho, por que tanta dificuldade em reconhecer Yosef? A Igeret de Shaul HaShalir, a carta de Paulo, emissário aos de Roma, Romanos capítulo 11, verso 8, diz o seguinte: como está escrito, Deus lhes deu um ruach, um ímpeto, um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Atordoado pelo quê? Atordoados pela fome, pela culpa dos seus ratatim, pelos vícios, pelas desgraças, pela culpa de terem vendido Yosef. Inclusive, os sábios nos contam que a cada geração morrem 10 tzadikim, 10 pessoas íntegras, 10 pessoas justas, para que se possa expiar o pecado da venda de Yosef como escravo. 10 tzadikim de Am Israel em toda geração morrem para que este pecado terrível seja expiado. E também há um comentário, que eu vou deixar o link aqui na descrição deste episódio, um comentário do livro Kol Hator, A Voz da Pomba do Deserto, muito importante para o fechamento e compreensão do nosso estudo. Este comentário do Kol Hator diz o seguinte, a respeito de Gênesis 42, verso 8. Yosef reconheceu seus irmãos, José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. O comentarista diz o seguinte: esta é uma das características de José, não apenas em sua própria geração, mas em todas as gerações. Ou seja, o Mashiach ben Yosef, o servo sofredor, o Mashiach, em seu primeiro estágio, em sua primeira vinda, reconhece seus irmãos, mas eles não o reconhecem. E esta é a obra de Hassatan, o adversário, o acusador, que esconde as características de Mashiach ben Yosef, do Messias filho de José, para que os passos do Mashiach, para que a jornada do Mashiach não sejam reconhecidos e sejam até mesmo menosprezados, por causa de nossos muitos pecados. Caso contrário, se não fosse assim, nossos problemas já estariam terminados, já teriam sido resolvidos. Se Israel reconhecesse Yosef, isto é, os passos, o legado, as características do Mashiach ben Yosef, do Messias filho de José, que é a reunião dos exilados, então já teríamos sido redimidos com uma redenção completa. Quem disse isso? O Kol Hator é um texto atribuído a Rabbi Hillel Rivlin de Shuklov, um discípulo do famoso Gaon de Vilna. Quem foi o Gaon de Vilna, o gênio de Vilna? Foi o Rabbi Elijah ben Solomon Zalman, no século XVIII. Este trabalho, o Kol Hator, trata das ideias messiânicas e do retorno dos exilados à terra de Israel. Ou seja, este é um texto da ortodoxia. Reparemos que em uma única paraxá existem diversos níveis de profundidade sobre o tema Mashiach. E não é nosso foco esgotar ou esclarecer tudo sobre o assunto em uma aula só, é impossível. O nosso foco aqui é trazer um esclarecimento inicial, para que você possa, com a ajuda do Eterno, andar com as suas pernas e fazer suas pesquisas sobre estes e outros temas da Torá. Sempre, é claro, considerando as fontes adequadas e a maneira adequada de estudo, isto é, vá no original. Não tente entender os temas da Torá usando a ótica, a régua, as ferramentas, os expoentes da idolatria.
Ou seja, peça para o Eterno abençoar o seu estudo, sua pesquisa, direcionar o seu intelecto para que você possa entender estas e muitas outras questões da Torá, da lei divina. E estes versículos e reflexões, amigos, nos levam à conclusão do nosso estudo de hoje, cujo título é Olhos que não veem, ouvidos que não ouvem. Vamos ler Isaías e Yeshayahu, capítulo 6, verso 9, que diz o seguinte: Então ele disse, vá e diga a este povo, estejam sempre a ouvir, mas nunca entendam. Estejam sempre a ver, mas jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos, e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, nem ouçam com os seus ouvidos, e nem entendam com o seu coração, para que não se convertam e sejam curados. Próximo texto, Matitiahu, capítulo 13, verso 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Yeshayahu de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão, mas de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, mas de modo nenhum perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Próximo texto, Maaser Talmidim, ou seja, Atos dos Emissários, Atos capítulo 28, verso 26. Vá a este povo e diga, de fato vocês ouvirão, mas jamais entenderão. De fato verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, e de má vontade, ouviram com seus ouvidos, e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Próximo texto, Igeret de Shel Hashaliah, de Paulo, emissário, ao seu Talmid, ao seu discípulo, ao seu aluno, Timóteos, ou seja, Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 7, onde lemos, estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Consideremos, amigos, que enquanto os rumores corriam pelo Mitzrayim, pelo Egito, enquanto a fofoca se espalhava, Yosef José já estava pronto, pois ele aprendeu pelo que ele padeceu em família. Enquanto o povo no Mitzrayim, no Egito, na idolatria, discutia se ele podia salvar ou não, se ele era uma fraude ou não, se ele era Yosef ou se ele era Sefanat Paner, Yosef já estava percorrendo o Egito e criando silos, criando galpões, criando depósitos para armazenar alimento. Enquanto as pessoas tentavam decidir quem ele era, ele estava salvando o mundo daquele período. Estava sendo uma ferramenta do Eterno de Shuá, de salvação. Enquanto alguns desconheciam totalmente as origens de Yosef de José, desconheciam totalmente a sua identidade e colocavam apelidos nele de acordo com as visões de mundo limitadas que cada um tinha, Yosef, por sua vez, seguia íntegro e eficiente, ciente da sua missão e consciente cada dia mais a respeito da Ribonut Shel Elohim, ou seja, da soberania divina. E estas pessoas não conseguiam ver o que Yosef era por causa das suas visões limitadas de mundo. E o que seria isso, visões limitadas de mundo? Quando o assunto é Mibi, ou seja, Mashiach Yeshua ben Yosef, o Messias, Yeshua, filho de José, a desinformação não se limita somente a um povo ou a uma cultura. Na verdade, potencialmente todos os povos desconhecem, às vezes, os aspectos básicos de quem ele foi, os aspectos históricos de quem ele foi, de quem ele é. E isso ocorre porque as pessoas tentam fazer uma leitura macro da realidade, baseada em suas próprias experiências e culturas. Por isso, a busca pelo conhecimento é indispensável. A imersão na cultura a qual Yeshua pertencia é indispensável. Quando a pessoa se afasta dessa cultura, quando não há imersão, o que acontece no lugar? O que entra no vácuo? O julgamento, a desinformação, as mentiras. Às vezes, em nossas pesquisas, encontramos textos gigantescos, capítulos inteiros de estudos rabínicos, dedicados à compreensão de, por exemplo, um só versículo no original. E é claro, não podemos nos iludir. A nossa língua, o nosso idioma, não vai conseguir nos informar todas estas profundidades. Nem todas as pessoas conseguem perceber que, para prosseguirem e se levarem suas jornadas na presença do Eterno, elas precisam se aprofundar mais nos temas da Torá, ou seja, na lei divina, que é a base de todas as coisas. Elas não se dão conta que precisam conhecer mais sobre o tema Mashiach, sobre o tema Messias, segundo as profecias do Tanar. Na verdade, quando você fala em Mashiach, em Messias, a maioria acredita que
e já sabe tudo o que tem para saber sobre aquele tema. Mas façamos uma pausa para refletir. A geração do deserto andou em círculos por 40 anos, por um motivo. Mesmo que durante esses 40 anos eles tenham evoluído em diversos aspectos, eles tiveram filhos, eles andaram com Moisés, eles viram a Shekinah, ou seja, a divina presença, eles viram a outorga da Torá, eles enriqueceram, eles riram, choraram. Porém, só a geração seguinte, só os filhos deles entraram na Terra Prometida. Aquela geração pereceu no deserto, ela caiu no deserto por falta de conhecimento e principalmente reconhecimento do real alcance da majestade divina. São muitas as coisas miúdas e grandes que corroem e atrapalham o nosso entendimento sobre os temas da Torá. Você poderia pensar e dizer, poxa, lá na parte 3 do nosso estudo de hoje, o Rabino falou que isso tudo aí é obra de Hassatan. E não há problema nenhum nessa afirmação. O que precisa ser reconhecido é que não existe um acusador, um Hassatan, um adversário, andando por aí livre, sem prestar contas, ou fazendo e escolhendo o que quer. Toda pessoa afligida por seres danificadores, Hasbe Shalom, que o Eterno nos livre, está afligida porque assim o Eterno determinou. Alguns vão superar este problema, outros não. Outros vão, na verdade, se afeiçoar aos seres danificadores e se agarrarem ao que é mal. Hasbe Shalom, que o Eterno nos livre. Assim como o faraó fez o que fez a Yosef, a mando do Eterno, ou seja, descaracterizou Yosef, camuflou Yosef, da mesma maneira, Hassatan é comissionado a fazer o que faz, ou seja, o adversário, o acusador, é comissionado a fazer o que faz pelo Eterno. Tudo isso é claro, tudo isso tem um propósito de justificação e redenção para os eleitos. Tem pessoas que acham que o Eterno é um ser humano, como se ele fosse um profeta que conhece o futuro. Quando, na verdade, ele determinou o futuro e ele move todas as peças do tabuleiro e todos os cenários. Ele, o Eterno, é o grande maestro da realidade. E encerrando a nossa paraxá de hoje, vamos encerrar com os comentários contidos no Or HaChaim, na página 492, que comenta sobre Gênesis, Bereshit, Gênesis capítulo 42, verso 6, que diz o seguinte: E Yosef José era o governador da terra, era ele quem vendia todos os povos da terra. E os irmãos de Yosef, de José, vieram e prostraram-se perante ele, de rosto em terra. Embora Yosef fosse governador, e não fosse comum um governador conduzir as vendas de grãos pessoalmente, ainda mais por se tratar de um trabalho pesado, ele fez questão de estar o tempo todo presente no único canal de escoamento de grãos, esperando assim reencontrar os seus irmãos. O único canal, amigos, de escoamento de grãos, de alimento puro e verdadeiro, é a Torá, a constituinte divina, a lei divina. Não são templos de idolatria, não são opiniões idólatras. O legado de Yeshua também é um alimento verdadeiro. E por que é um alimento verdadeiro? É verdadeiro porque este legado, isto é, esta herança, é uma transmissão de Yeshua, da grande sabedoria da Torá que ele possuía. Sabedoria esta que foi construída do zero, assim como na vida de Yosef, conforme lemos na carta de Shorachaliah aos Hebreus, capítulo 5, verso 8, onde lemos: embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Aquilo que ele, o Mashiach Yeshua, aprendeu e viveu, ele ensinou aos seus talmidim, aos seus discípulos, e por sua vez os seus discípulos registraram o que aconteceu. E isto foi passado ao mundo através da Bessorá Tová, através dos Ketuvim Netzarim, dos escritos nazarenos, através das boas novas. E isso tem alimentado muitas vidas. E um dia toda a interpolação textual, toda a fraude, toda a roupagem idólatra atribuída ao Mashiach cairá por terra, e o veremos de fato como ele é. Assim como os irmãos de Yosef tiveram a oportunidade de se reencontrar com Yosef e saberem a verdade, todos aqueles que estão atrelados, vinculados ao testemunho do Tzadik, do Mashiach Yeshua, do justo Messias Yeshua, também conhecerão a verdade sobre todos estes temas. Lembremos que a posição exaltada e política que o faraó fez questão de envolver Yosef e José é um palco, um cenário, para que a história se desenrole. E observemos que, da mesma maneira, embora o Mashiach Yeshua, o Messias Yeshua, esteja envolto em uma kelipá, isto é, em uma casca de impureza, de idolatria, ele se manteve como um portão de techuvá, um portão de arrependimento, e através dele muitas pessoas conheceram o Eterno. Ele se manteve como aquele conhecido por saciar tanto a fome física, quanto a fome pela verdade, a fome por justiça, a fome pelos mandamentos. O Kol Hator diz sobre este mesmo verso de Bereshit, Gênesis, capítulo 42, verso 6, o seguinte:
Yosef era governante sobre a terra. E o comentarista nos diz o seguinte: isso se refere ao fato de que Yosef domina todas as camadas externas de impureza de Ismael e de Esav. Ismael e Esav representam as religiões dominantes no mundo hoje. E nenhuma delas vai conseguir prevalecer sobre Yosef. Nenhuma delas vai conseguir manter as mentiras de maneira indefinida. Um dia, pela autoridade do Eterno dada a Yosef e ao Mashiach ben Yosef, todas estas questões serão reveladas. E assim, amigos, finalizamos o estudo aprofundado e metodológico da Parashá Miketz. Agradecemos a sua audiência, a sua companhia, a sua inscrição aqui no Spotify, no Deezer, nas outras plataformas, no Apple Podcasts, no YouTube, no Amazon Music. Agradecemos também a sua ajuda na vaquinha para a estruturação da nossa sinagoga. Caso você queira nos ajudar, o link vai estar na descrição do episódio. Foi uma grande satisfação para nós ter você aqui conosco estudando a Parashá Miketz. Não se esqueça, conforme sempre falamos, a Parashá é uma porção da sabedoria contida nas Escrituras. O aprendizado é todo dia e ele deve ser contínuo. Por isso, nós disponibilizamos outras aulas onde abordamos mais profundamente os tópicos que trazemos nas Parashot. Estas outras aulas estão no formato de áudio e podem ser encontradas aqui na descrição dos episódios. Shalom, shalom, amigos. Lehitraot.